Para a resolução dessa questão, é importante a gente começar lendo a fonte. Doação e foral das 100 léguas de terra concedidas a Martim Afonso de Souza. Aluno, quando a gente ouve falar de doação e foral, quando a gente ouve falar de Martim Afonso de Souza, o aluno de boa memória já vai se lembrando aí do início da ocupação do Brasil, mais especificamente do início do sistema de capitanias hereditárias. Mais uma possibilidade de que você já perceba isso na própria fonte é o livro, História da Capitania de São Vicente. Foi justamente a capitania de Martim Afonso de Souza. Foral, para quem não está lembrado, é justamente o documento onde vem estipulado os deveres e os direitos desse capitão donatário. Vamos ler o trecho então sobre isso. O dito capitão governador, nem os que após ele vierem, não poderá tomar terra alguma de sesmaria na dita capitania para si. Antes darão e poderão dar e repartir todas as ditas terras de sesmaria a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam, e lhes bem parecer livremente, sem foro nem direito algum, somente dízimo a Deus, que serão obrigados a pagar a ordem de tudo o que nas ditas terras houver, segundo é declarado no foral. E todas as ditas terras que assim der de sesmaria, a uns e outros, será conforme a ordenação das sesmarias, e com obrigação delas, as quais terras o dito capitão governador, nem seus sucessores, não poderão em tempo algum tomar para si. Uma observação interessante nesse trecho é que ele traz muito uma ideia ou uma prática do português de Portugal daquele próprio período. Então, por isso vocês estão vendo períodos longos, né, orações longas, e com um vocabulário estruturado diferente daquilo que a gente pratica hoje. Isso torna realmente a leitura do trecho um pouquinho mais complicada, sim, mas vocês têm que fazer então esse tipo de leitura com um pouco mais de cautela, principalmente percebendo as inversões de algumas palavras para entenderem o sentido plenamente. Então, por isso, olhando com mais cuidado, reparem, o dito capitão governador, nem os que após ele vierem, não poderá tomar terra alguma de sesmaria na dita capitania para si. Então, o capitão Martim Afonso de Souza não poderá tomar terra alguma de sesmaria para ele próprio. Isso é uma ordem real. Antes darão e poderão dar e repartir todas as ditas terras de sesmarias a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam, e lhes bem parecer livremente, sem foro nem direito algum, somente dízimo a Deus. Ou seja, a questão fala que as sesmarias não poderão ser dadas ou usadas pelos próprios capitães, mas a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição, sem foro nem direito algum, mas tendo que pagar o quê? O dízimo a Deus. E esses eles são o quê? Obrigados a fazer, né? Segundo o foral que é comentado nessa questão. E todas as ditas terras que assim der de sesmaria a uns e outros, será conforme a ordenação das sesmarias e com a obrigação delas, as quais terras o dito capitão governador, nem seus sucessores, não poderão em tempo algum tomar para si. Reparem como no finalzinho do trecho há um reforço da ideia de que o capitão donatário não pode tomar para si as tais terras chamadas de sesmarias. Aluno, com a observação atenta desse trecho, você faz um exercício de interpretação e que faz responder a questão com uma forma muito mais tranquila. Por isso eu insisto na necessidade da leitura. Vamos ver o que o comando pede. A adoção do sistema de sesmarias no Brasil, de acordo com o texto anterior, estava fundamentada reparem, de acordo com o texto anterior. Quando vocês estiverem fazendo uma questão que apareça esse tipo de reforço no comando, é fundamental que vocês leiam o trecho. Por quê? Porque muitas vezes esse trecho pode complementar ou pode até contradizer alguma coisa que em sala foi dita. Contradizer não no sentido da informação dita em sala está errada, mas porque muitas vezes os documentos históricos procuram justamente te mostrar um caso mais peculiar. Então, é importante abordar e usar bastante o trecho para complementar aquilo que foi dito em sala. A adoção, então, do sistema de sesmarias no Brasil, de acordo com o texto, estava fundamentado na intenção lusa, no caso portuguesa, de evitar a concentração de terras por alguns indivíduos. Interessante essa questão, se vocês entenderam bem o trecho. Mas vamos ver primeiro a letra B. Concessão de lotes de terras restrita à indicação da coroa portuguesa.
Bom, o que a gente percebe aqui é que se o assunto é a sesmaria no Brasil, trata-se sim de uma concessão de lotes de terras, mas que não era restrita à indicação da coroa portuguesa. Afinal de contas, pelo documento que a gente conhece como foral, quem poderia fazer essa concessão de lotes em nome da coroa portuguesa era o próprio capitão donatário. Isso está no trecho também. Então a informação da letra B está errada. A C fala que estava fundamentada na possessão dos territórios das capitanias pelos seus respectivos donatários. É exatamente o inverso. O trecho mostra como é que os donatários não poderiam ser os donos ou fazer a possessão dessas terras. Isso está reforçado, tanto naquela frase final, que a gente colocou com mais ênfase, quanto também no início. Eles não podem tomar para si essas posses. A letra D fala a aspiração da metrópole de ampliar seus ganhos com a tributação das terras. Gente, não é comentado em nenhum momento isso no trecho. E a questão fala que estava fundamentada nisso. Não, a coroa até espera de alguma forma, né, que ela possa ganhar um pouco, aliás, ganhar muito com a colônia, mas não necessariamente com a tributação das terras. Então não é com esse objetivo, não é com esse fundamento, como diz o comando, né, que fora feita a adoção do sistema de sesmarias. A letra E fala em formação de propriedades produtivas desvinculadas da produção mercantil. Desvinculadas? Ao contrário. Nessas terras era esperado pela coroa portuguesa que as pessoas pudessem cultivar uma série de coisas que rendessem justamente muito interesse à coroa portuguesa para que fossem comercializadas lá em Portugal. Exemplo disso, o Martim Afonso de Souza, o primeiro capitão donatário citado aqui no livro, foi aquele que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar, justamente para que nessas terras fossem cultivadas, né, cana e outros produtos que pudessem depois ser mercantilizados lá na Europa. Então, a gente tem que ficar com a letra A, não só por uma informação discutida em sala, mas pelo trecho, porque a adoção do sistema de sesmarias estava fundamentada justamente na intenção portuguesa de evitar a concentração de terras. Por que evitar a concentração de terras? Porque é o que ela fala, justamente no primeiro ponto e no último ponto, ao sugerir que ninguém pode concentrar muitas terras. O capitão donatário ele tem que administrar em nome do rei e não ser o proprietário e ocupante dessas terras, porque senão ele vai se tornar o grande senhor do Brasil e pode acabar fazendo coisas que a própria coroa portuguesa não queria. Então é a letra A.